Vamos dar sequência aqui, conforme prometido, ao review da mochila Stanley Fat-Max. Cada jogo de ferramenta tem a sua maneira de ser transportada, pelo menos para mim. Eu separo algumas em caixa, tem a bolsa, como eu mostrei no vídeo anterior, a multitac. E aqui, ferramentas que eu uso mais voltado para trabalho em altura. Por exemplo, em cima de telhado, fazendo fotovoltaica. Então, o objetivo aqui é usar ferramentas mais compactas, jogos de ferramentas que eu tenho uma diversidade maior e não preciso colocar ferramentas avulsos de grande tamanho. Perfeito? Então, segue aí aqui agora na bancada. Muita gente que assiste os vídeos não é inscrita aqui no canal. Eu convido você a se inscrever. Se você está gostando do conteúdo, deixe seu like, por favor, também nesse vídeo. E até comente, compartilhe aí com amigos para que também tenham acesso às mesmas informações. Beleza? Essa é a mochila. Bonita, inclusive. Tem um acabamento aqui em couro na parte de cima. Não sei se dá para ver, mas ela é toda desenhada em losango, né, essa parte do couro. Não é a linha Stanley comum, é a Stanley Fat-Max. Nós temos aqui bolsos que eu não estou nem usando no momento, são bolsos largos. Como eu mostrei na multitac, essa aqui também tem como fazer a identificação. Eu coloco aqui meu cartão de visita, o nome da empresa, os dados de contato, inclusive o meu nome, caso alguém tenha dúvida de a quem pertence essa mochila. Bom, do outro lado eu tenho um bolso também, tem as opções das alças. Se você não pretende realmente usar como mochila, e sim usando apenas o carrinho, você pode soltar aqui nos ganchos, são ganchos de plástico, tipo mosquetão, e deixar simplesmente no bolso central aqui, eles presos. Facilmente você consegue tirar e colocar novamente, tá? Fica como opção. É uma mochila bastante resistente, dá para ver que bem costurada e bem acabada em toda ela. Já que a gente está mostrando aqui a parte posterior dela, detalhe das rodinhas, comparada à multitac, são rodinhas um pouco menores, mas suficientes para atender a necessidade. Você poderia colocar alguma coisa aqui na vertical, prendendo aqui com essas tiras com velcro, isso tem dos dois lados. Que eu posso comentar também, se essa mochila tivesse que ser içada, nessa posição eu consigo um equilíbrio melhor do peso dela. Então aqui do outro lado, até para você colocar em cima de uma prateleira, você tem aqui um pegador, uma alça que te dá bastante firmeza junto dos pés da mochila. E aí você poderia usar um sistema aqui de 3 pontos, né, de amarração para poder içar essa mochila. Eu deixo aqui na frente coisas de fácil acesso, que eu vou usar talvez mais, como uma trena rápida para medir algo, ou até o meu par de luvas, né? Eu deixo aqui. Posso comentar também do bolso já externo, que é um bolso de acesso bem prático. Por enquanto eu estou deixando aqui uma fita isolante. Outro detalhe que eu digo em relação à alça, que é bem ergonômica, ou ela vai estar totalmente rebatida, fechada, ou ela vai estar aberta, né? Onde ela proporciona aqui o travamento. Então recolhe. Eu tenho aqui a questão da segurança, o olhar aqui para prender uma abraçadeira que seja, ou mesmo um cadeado. E mostrando para vocês, até antes de abrir a mochila, que ela não está assim tão estufada. Pode parecer, olha, ele está sobrecarregando a mochila. A gente tem aqui até uma folga, tá? Ela não está assim tão sobrecarregada. Quanto tem de peso na mochila? Antes de mostrar o que tem dentro, eu tenho aqui uma balança, que é uma balança Wi-Fi. Vamos ligar aqui para detectar o peso dela. Colocando aqui em cima da balança, temos aqui a indicação, consegue enxergar, pouco mais de 12 quilos, quase 13 quilos, 12 quilos, 810 gramas, tá? Então, bastante peso, peso esse que eu evito então colocar nas costas, só em última necessidade mesmo, quando está subindo uma escada, coisa bem rápida. Fora isso, eu uso como carrinho mesmo. Bom, abrindo então a mochila que nós temos dentro dela. Bom, ela é voltada para a elétrica, então
estou deixando aqui uma guia, né, uma sonda passa-fio. Quando eu tenho que medir grandes distâncias, em cima de telhado, um telhado maior, uma cobertura, mesmo tendo um medidor a laser, né, uma trena a laser, muitas das vezes você quer as parciais, uma coisa mais prática de você marcar. Então eu uso essa outra trena de outro modelo aqui que vai até 100 metros. Retirando aqui a divisória interna que eu tenho removível dessa mochila, vocês conseguem ver, por um lado aqui, o esquadro, né? O esquadro que me dá aqui uma articulação nele, né? Eu tenho aqui a chave de fenda, uma outra borneira. Muito legal aqui esse maçarico da Dremel, que ele é a gás, né? Então não preciso ter elétrica para usar ele onde quer que eu esteja, facilita muito. Se precisa dar pequenas batidas, né? Tem um martelinho aqui para fazer isso. Não é bom usar cabo de ferramenta, alicate como martelo, né? Então esse pequenininho está aqui para esse objetivo, sem acrescentar muito peso. Para usar então para solda eu tenho esse estanho aqui, marcador da Milwaukee e um ímã telescópico, também nesse kit aqui. Do outro lado eu tenho um alicate voltado para conector MC4, justamente para fotovoltaica, e os kits de montagem, né? As ferramentas de montagem do conector. Deixo aqui duas pontas diferentes desse maçarico da Dremel, né? Se eu for usar ele, por exemplo, para um termo retrátil, né? Para fazer o aquecimento, tá aqui. E a grande novidade desse kit que eu acrescentei essa semana após chegar é o tool check da Wera. Esse aqui, no caso, em milímetros. Uma das ferramentas mais vendidas no mundo da Wera, né? Eu vou fazer depois um review específico, né, desse jogo. Mas vocês observem que, por exemplo, o tamanho aqui da empunhadura, mesmo que eu coloque um bit aqui, um bit fenda, por exemplo, fenda reta, equivale a uma chave cotoco. É muito pequeno mesmo. Então, pouco peso e muita funcionalidade no mesmo jogo de ferramentas. Excelente isso. E aí, seguindo aqui com o que a gente pode observar dentro da mochila, eu tenho também um kit VDE, que eu já mostrei aqui no canal. Tem o card aí acima para quem quiser se aprofundar e ver sobre o torquímetro, né, e todas as lâminas desse kit. Tenho aqui uma parafusadeira pequena, essa da Works, que ela já vem acompanhada com um kit também de bits. Dá bastante praticidade, eu acrescentei um ímã aqui, muito legal para trabalhar em altura, né? Ter certeza que os parafusos não vão cair com facilidade. E nesse grande bolso que eu tenho, poderia usar aqui um notebook, mas eu estou com a intenção de proteger as ferramentas digitais. De vez em quando eu coloco aqui um infrared. No momento agora vocês podem ver o meu multímetro, né, que eu deixo voltado para a elétrica. Ele inclusive fornece gráfico nesse modelo aqui. Bom, eu tenho uma bolsa, um organizador tipo rolo. Vou abrir para vocês aqui ver a quantidade de ferramentas que eu tenho de forma organizada aqui nesse kit. Eu tentei deixar ele praticamente todo em ferramentas isoladas. Nem todas são, mas são ferramentas extremamente úteis para a elétrica, né? Tem um prensa terminais aqui de até 35 milímetros. Muito bom, tem uma ergonomia ótima, com catraca, né? Tem aqui também um outro crimpador menor, de meio até 6 milímetros. A tesoura da Wurth, foi um sucesso de vendas aí, talvez você também tenha, que é escrito no canal. Uma das grandes conquistas agora do ano de 2020 foi esse alicate, um alicate icônico para quem trabalha com elétrica, né? Ele é muito versátil, ele tem o corte tesoura nele, até 50 milímetros. Ele também é decapador, ele tem as arestas aqui muito bem construídas, né? E você consegue morder, segurar qualquer coisa, fazendo o pinçamento de forma como fosse um alicate de bico. E pode ser considerado também para segurar parafuso, assim como um alicate universal, um alicate eletricista, né? Então, muitas ferramentas numa só, né? Muito bom, ferramenta
Kinipex, né, cumprindo todas as exigências VDE e assim por diante. Bom, tem aqui um decapador extremamente leve também, vai de Miller, tá? Para cabos mais grossos, se for preciso um outro decapador, tenho esse aqui, decapador frontal, onde você faz a regulagem até para cabos de 16, né, cabos mais grossos. Custo-benefício excelente desse alicate, aí sim, né, um alicate universal eletricista que tem um temperador nele também, Westward. E das ferramentas G-Doris, eu não tenho arrependimento nenhum de ter comprado esses dois que vieram em perfeito estado. São alicates bonitos também, tanto de corte quanto de bico. Acabamento fantástico. Então isso completa o meu kit aqui. Tenho bolsas laterais, onde eu tenho um imantador, né, uma lima aqui cilíndrica e uma extensão, inclusive magnética, né, que me permite usar, se for o caso, o tool check em situações que eu tenho que prolongar. Se for usar a tesoura da Wurth, eu tenho aqui a bainha, né, em separado. Do outro lado, só por curiosidade, posso mostrar também um jogo que também gostei muito, acabamento, né, em uso já também está se mostrando bem robusto, né, que são essas chaves torce aqui, torce de segurança da EDA. Bom, profundidade você consegue ver bem aqui no vídeo, ó, na mochila, tá? Então tudo isso consegue ficar bastante compactado e a ideia aqui é não se carregar muito peso. A mochila vai atender perfeitamente. Será que você quer mais alguma informação sobre algo específico que eu mostrei? A ferramenta da Vera Tool Check Plus, eu posso fazer um vídeo. Se você quer mais alguma informação, se você deseja ver esse review, comente aí, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção e estamos aqui junto contribuindo tanto para o seu progresso, como o progresso, inclusive, meu profissional e da minha empresa. Sempre colocando aqui conteúdos de grande qualidade. Vejo você na próxima. Valeu!